Olá pessoal, muito boa tarde, eu sou o professor Leandro. Hoje nós damos continuidade aí ao nosso ciclo de palestras sobre tecnologia da informação. Desde já agradeço a participação de todos vocês, as mensagens que vocês já estão mandando aqui no chat. Bom, como vocês já sabem, né, no mês de outubro nós estamos aí trazendo as palestras sobre o tema tecnologia da informação, visto que a gente percebe aí cada vez mais uma demanda por profissionais dessa área. Então, para a gente debater, conversar um pouco sobre isso, a gente traz esses profissionais também para contar um pouquinho da história de cada um para vocês. Uma vez que as empresas elas estão realmente percebendo que o investimento em TI ajuda a otimizar processos, reduzir custos, aumentar a eficiência de várias atividades, então cada vez mais a gente precisa de profissionais dessa área. Então, hoje nós teremos a participação do professor Fernando Schutz, da UTFPR, aqui de Medianeira, ele que também é diretor de Relações Empresariais e Comunitárias e vem atuando forte no projeto do Parque Científico e Tecnológico da UTFPR de Medianeira, que vocês também já ouviram falar em outra palestra sobre isso, né? Então, seja bem-vindo, Fernando, fique à vontade, a palavra é sua para conversar com os nossos jovens. Muito obrigado, Leandro. Boa tarde a todos. Primeiramente, quero agradecer aí todo o pessoal do Semear, em nome, então, do Leandro, aqui, que fez a minha apresentação, né? O pessoal que realmente me convidou, é uma honra estar aqui hoje com vocês para falar um pouquinho sobre isso, né? Esse título da minha palestra aí, profissional de TI, mas é uma conversa, né? Uma conversa boa aí para que a gente possa realmente trocar uma ideia e falar um pouquinho sobre como está a tecnologia hoje, e principalmente da UTFPR, né? Quais são os rumos que a gente está tomando dentro da UTFPR aqui, para que esse profissional de TI ele possa realmente atuar fortemente no mercado de trabalho regional, nacional e, por que não, mundial, né? Então, aqui a gente tem, eu sou professor, então, do curso de bacharelado em Ciência da Computação, aqui da Universidade Tecnológica Federal. A apresentação está indo para o pessoal, Leandro? Ah, legal. Agora sim, me desculpa, eu não tinha jogado na tela. Não, beleza, é que eu percebi aqui, daí eu te dei um toque. Não tem problema. Tudo bem. Então, beleza, tá aí, pessoal. Meu nome é Fernando Schutz, eu sou professor de Ciência da Computação, curso bacharelado em Ciência da Computação, aqui do UTFPR Campus Medianeira. Falar um pouquinho da minha história, né, que eu acho que é bem bacana. Hoje eu estou com 43 anos, mas por que a idade, né? Porque exatamente nesse ano faz 30 anos que eu trabalho com informática. Eu comecei a trabalhar com informática aos 13 anos, 12, 13 anos, no ano de 90 a 91, né? Provavelmente muitos que estão assistindo aí das turmas nem eram nascidos. Foi uma coisa que me intrigava desde o começo, né? Sempre gostei de mexer um pouquinho com isso em casa, alguma coisinha assim. Ia incomodar as pessoas que tinham computador na época, porque na década de 80, década de 90, realmente quem tinha computador era uma coisa assim, quase impossível, né? Era quase ter um carro elétrico hoje, né? Quantas pessoas você conhece que tem um carro elétrico? Então, era mais ou menos isso, ter um computador na época. Só grandes empresas mesmo, ou quem realmente precisava ter um computador em casa, eram mais os computadorzinhos de brinquedo mesmo, você não tinha muita coisa. Em 1996, comecei a trabalhar por quê? Comecei a trabalhar mesmo. Na época, não tinha muito curso de jovem aprendiz, então eu fui meio que por conta, né? Comecei a trabalhar numa empresa de informática como office boy, e o pagamento deles não era em dinheiro, era em aprendizado. Então, eu aprendi a desenvolver sistemas, aprendi a dar suporte em computadores, aprendi muita coisa que eu sei hoje, a base do que eu sei hoje, né? Aprendi com eles nessa época, então foi uma coisa bem interessante. E também desenvolvimento humano, né? Que é uma coisa interessante que você aprende nas empresas, que hoje vocês têm a oportunidade aí, comunicação não agressiva, relacionamento interpessoal, a gente acabava aprendendo na força bruta, como dizem, né, no dia a dia. Mas isso foi um grande aprendizado, nunca neguei, que realmente foi muito importante para mim nessa época. Em 96, eu passei no curso de bacharel em informática na Unioeste de Cascavel, e me formando em 2000. De 2000 a 2003, eu fiz o mestrado em Ciência da Computação. Em 2014, eu comecei o doutorado em Engenharia Elétrica e Informática Industrial.
E desde que eu terminei o doutorado, então, voltei aqui a trabalhar na UTF-PR, fui coordenador do curso de Ciência da Computação daqui, e agora estou como diretor de Relações Empresariais e Comunitárias e diretor do Parque Tecnológico do Cientec, né, do Parque Científico e Tecnológico aqui da cidade. Então, tive a oportunidade de conhecer vários centros de desenvolvimento pelo país, tenho esse conhecimento um pouco e também sobre a parte de profissionalização do TI, né? Desde 2004 eu tenho atuado como professor, então, e aí a partir da metade de 2005 só como professor exclusivamente dentro da universidade. Aqui vocês podem ver algumas fotos, aqui com as flores, né? Uma foto que a gente acha bonita da parte antiga, né? Vocês sabem que na época era Centro Federal de Educação Tecnológica, era o Cefet, que veio para cá no final de 89 e está aqui já, então, há 32 anos na cidade. À direita aqui a gente pode ver o bloco A, que contém a biblioteca, eu estou no segundo andar aqui, nessa janelinha hoje falando com vocês, né? Aqui nós temos o mezanino e o auditório da UTF-PR. Aqui à esquerda, uma maquete do Cientec, do Parque Científico e Tecnológico, que é o que a gente pretende ter no futuro, né? Trabalhar com energias renováveis e outros elementos. Aqui uma foto de cima e de lado do nosso RU, do nosso campus, e que alguns alunos estudaram. Então, é mais ou menos isso que a gente tem hoje, né? Que é uma coisa bem interessante para a gente poder pontuar. Mas como é que funciona essa graduação em tecnologia? Como é que funciona a graduação tecnológica, né? Porque hoje a gente está falando, você tem aí segundo grau técnico, em informática, você tem a questão dos cursos que você pode fazer com empresas particulares, né? Empresas privadas. Mas e a graduação? Quando você vai fazer uma faculdade, como é que é essa questão? Então, isso é uma coisa que envolve meados lá, a computação, ela vem mais ou menos com força a partir de 1940, né, 45, quando do surgimento dos primeiros computadores, ditos computadores eletromecânicos. Muitos estudiosos dizem que o computador remonta lá de 3.500 a.C., quando o povo chinês inventou o ábaco. E depois as pesquisas que tiveram com esses computadores. Mas, literalmente, a parte que a gente conhece mais como a parte eletroeletrônica, né, começou na época de 1950, 1960 e vem até hoje. E qual que é a ideia, né? A ideia da computação, então, é você transformar alguma tarefa realmente repetitiva, que possa ser feita rapidamente por meio de uma máquina programada, né? Então, desde a evolução da computação, naquela época, eu falei para vocês, 1970, 1980, 1990, os computadores eram principalmente utilizados, né? A computação em si, ela era muito priorizada à questão de você resolver problemas comerciais ou grandes problemas dentro de universidades. Ela veio depois com o surgimento da internet, aí sim é que ela veio a se tornar uma realidade nas casas de praticamente todas as pessoas hoje em dia, né? Mas o que é a computação em si? Aqui está escrito até, né? Todo grande desafio encontrado no mundo hoje tem procurado a solução da tecnologia por meio da computação, ou seja para curar doenças, seja para melhorar a educação, seja para aprender o meio ambiente. Tanto que a computação hoje é reconhecida como o terceiro pilar a sustentar a pesquisa. Então, você tem a teoria, a experimentação, e toda essa teoria e experimentação no meio, a gente fala de uma permeação horizontal, é a computação, porque ela está hoje em todos os meios, né? Não tem como você dizer aonde ela não está. Certo? Então, aqui tem o Dijkstra, um cara que tem esse algoritmo de Dijkstra, que é um dos mais famosos pesquisadores de algoritmos da história da computação, que coloca que a ciência da computação tem tanto a ver com o computador, como a astronomia, como o telescópio, a biologia como o microscópio, a química como os tubos de ensaio. Às vezes a gente pensa o computador como o elo fim, né? Eu vou entrar no curso de graduação, eu vou aprender a montar e desmontar um computador. Essa não é a ideia. A ideia é que o computador se torne hoje uma ferramenta, né? Então, quando você estuda a computação, a ciência da computação, você não vai estudar o computador em si, mas você vai estudar o que você pode fazer com esse computador para mudar o mundo. Isso é uma coisa muito interessante. E como é que está o mundo hoje, né? Não sei quem de vocês conhece essa moça aqui do lado. Ela é um robô, né? Chamada Sofia, certo? E ela hoje é o primeiro robô que tem já o certificado de cidadão, né? Da Arábia Saudita. Então, você tem um primeiro robô que tem uma certidão de nascimento, que tem um RG e um CPF, digamos assim, equivalente ao nosso lá na Arábia Saudita, né? Então, a transformação digital está muito grande.
Aqui tem um dado de 2019 ainda, mas que é muito útil. O fenômeno mundial no qual a sociedade passa a empregar a computação como fator principal das atividades. Então, aqui está escrito que 54% das ocupações que existirão já em 2019 ainda não foram criadas. Ela falou isso no começo de 2019. Isso é uma coisa muito interessante, porque se a gente pensar, eu também já assisti várias palestras. Em 2011, assisti uma palestra do criador da empresa Submarino, né? O cara que criou o Submarino aqui no Brasil. E na época ele já dizia isso, que praticamente todas as experiências que a gente vai usar como principais, né, dali a 10 anos, ou seja, ele está em 2010, 2011, ou seja, 2020, 2021, ainda não foram criadas. Aí você pensa assim, pô, mas o que mais tem para inventar, né? Nós já temos robô, nós já temos computador, nós já temos... Sim, mas e os serviços que foram implementados em cima disso? E a ideação de tudo isso? Hoje você tem o Uber, né? O mesmo aqui a gente tem o Rápido Car, você tem o 99 Táxi, você tem o Airbnb, você tem o Netflix, você tem todo esse streaming digital, você tem essa invasão do YouTube, você tem o TikTok. Quantas coisas a gente tem hoje que você não tinha? Talvez ano passado, ano retrasado, ou era uma coisa que não existia. O próprio WhatsApp, né? O boom que o WhatsApp deu nisso, as compras. Então, você tem todos esses processos muito importantes hoje na realidade que vivemos. Aqui falando um pouco dos cursos ainda, até falei para vocês que na UTFPR tem a ciência da computação, mas o que eu vou escolher? Você está aí fazendo o curso do CEMEAR, você quer fazer uma graduação em informática, né, na área de computação, o que você pode escolher? Existem três grandes áreas hoje, da parte de tecnologia de informação e comunicação. Você pode escolher a área de sistemas de informação, ciência da computação ou engenharia de computação. No meio, ali, permeando todas as áreas, você tem a computação, claro, mas se você escolher sistemas da informação, você tem que ver que você vai participar mais da administração de sistemas computacionais, né? Se você escolher ciência da computação, você vai participar mais do projeto de desenvolvimento de software, né? E se você escolher engenharia da computação, você vai participar mais do desenvolvimento de projeto de hardware, que são máquinas. Mas é interessante esse gráfico, porque você pode ver que o desenvolvimento de projeto de hardware e software de engenharia da computação, ela tem um pouquinho de ciência da computação e um pouquinho de administração de sistemas. A administração de sistemas tem um pouquinho das outras. O desenvolvimento do projeto que está na ciência da computação também tem um pouquinho. Então, qualquer uma das três áreas que você escolher, você vai ver um pouquinho desse foco, mas a área mais generalista, a área mais genérica é a da ciência da computação, porque você vai ver um pouquinho de tudo e um pouco mais de programação, tá? E ainda você tem as áreas de graduação tecnológica, que também tem título de ensino superior, né? Você vai sair diplomado, mas elas são áreas mais voltadas ao mercado, são áreas mais rápidas, porque normalmente são cursos de 3 anos, né? No máximo 4 anos. Aí você tem análise de desenvolvimento de sistemas, bancos de dados, jogos, redes, segurança da informação, engenharia de software e assim por diante. Então, você pode escolher, né? Eu gosto muito de programar, não gosto muito de mexer com as máquinas em si, mas eu adoro essa parte de administração de sistemas, né? Eu vou administrar o sistema, ver como é que funciona, como é que está aqui, como é que está ali. Você pode ir para a área de sistemas de informação. Não, eu gosto de programar, meu negócio é programação mesmo. Ciência da computação é uma área muito boa para você pegar isso, porque você vai ter um foco de tudo e você vai aprender bastante a programação. Se você gosta de máquina, queria saber como é que monta um robô, como é que faz isso, como é que faz aquilo, quero melhorar as máquinas hoje, então, tua área é engenharia da computação, certo? A UTFPR oferece todos esses cursos para você. Nós temos ciência da computação aqui, em Ponta Grossa, em Santa Helena, nós temos engenharia da computação em Curitiba, e em Pato Branco, nós temos sistemas de informação em Curitiba, em Campo Mourão, engenharia de software também em Apucarana e Campo Mourão, ou seja, todos os campos da UTFPR têm alguma coisa para oferecer para você em termos da área de tecnologia. Hoje você pode se fixar na pesquisa também, né? Porque quando a gente fala, pessoal, isso é muito importante. Eu entrei na universidade, eu só vou estudar? Será que eu só vou estudar ou eu posso fazer outra coisa também? Não. Você tem 3 coisas para fazer dentro da universidade. Você vai ter que estudar, porque a função fim aqui é estudar, né? Vai ter que ser aluno, não vai ter jeito. Então, a gente chama isso, essa parte da graduação. Mas tem a parte da pesquisa também, que é a segunda das 3, que você pode desenvolver pesquisas. Os professores têm projetos de pesquisa em várias áreas, então você vai ter uma bolsa de iniciação científica e vai trabalhar com esse professor. Muito legal também, vai trabalhar nos laboratórios.
Ou ainda você pode ir para o terceiro pilar, que é a extensão, que é onde eu estou dirigindo essa parte hoje dentro da UTFPR, que são projetos com a comunidade. Você pode estar trabalhando aqui dentro, mas pode estar trabalhando num projeto que você faz com o CEMEAR, ou num projeto que você faz com a SANEM, ou num projeto que você faz com uma escola estadual. Você pode abrir sua própria empresa, você pode trabalhar em projetos tecnológicos dentro de outras empresas. Eu estou trabalhando com TI, mas quero trabalhar dentro da Frimeza com um projeto tecnológico. Claro que depois tem a parte de estágio, né, que você pode desenvolver. Então, enfim, nós temos várias oportunidades dentro da própria universidade. Mas a pesquisa hoje, ela se foca bastante, por exemplo, em IoT, né, que é Internet of Things. Vocês já devem ter ouvido falar bastante. Tudo vai ter internet, né? Hoje você vai comprar uma geladeira, ela vai ter internet. Hoje você vai... os smartphones, né, que a gente chama de celular, mas não é smartphone. E as televisões, elas já são smart TVs, smartphones, tudo que tem smart, né? Vai vir smart fridge, que é as geladeiras, né? Smart oven, que são os fornos inteligentes, e assim por diante. Você vai ter tudo smart, né? Hoje eu já tive a curiosidade, né? Custava R$100 mais caro, então eu comprei uma máquina de lavar com Wi-Fi. Tá lá na minha casa. Hoje eu tenho, e já faz 1 ano e meio, né? Minha máquina antiga estragou, eu fui lá e comprei uma máquina de lavar com Wi-Fi. Mas por que, né, professor? Pois é aquela velha história. Vamos ver o que acontece. Pô, é legal, você coloca... Ela não vai colocar as roupas dentro e nem tirar ainda para você, né? Ela vai só lavar. Mas você pode programar ela pelo teu celular para ela fazer que tipo de lavagem que ela vai fazer, que horas que ela começa a lavar, se você tem que centrifugar mais, centrifugar menos. Você já está mexendo pela internet. Outra coisa, robô, né? Robô para limpar a tua casa. Parecia uma coisa muito distante. Hoje, com 350, 360 reais, você compra um robô em 10 vezes de 36 reais. Né? Você compra um robô para aspirar a tua casa, para passar um pano. Claro que ela não é a mesma coisa que um ser humano, não fica aquele brilho, né? Mas já quebra um galho. Isso também vai ser programado pelo celular, isso também vai ser programado à distância. Então, toda essa programação vai acontecer. A tua geladeira vai te informar quando acabou os produtos, quando acabou essas coisas. E muitas dessas transformações, elas dependem não só de colocar a internet nas coisas, mas da inteligência artificial, que a gente chama, uma parte da inteligência artificial é chamada de machine learning, ou seja, aprendizado de máquina. Que é essa máquina aprendendo como é que ela vai fazer isso, né? A máquina meio que aprendendo a ser um ser humano. Interessante da inteligência artificial, o meu doutorado foi em inteligência artificial. O bacana é que essa inteligência artificial ela tinha morrido. A rede neural, principalmente as redes neurais, que hoje estão muito em voga, elas tinham, desde 1960, ninguém falava delas. 2014, remontamos, vamos fazer um doutorado nisso. Em 2015, o Google explodiu com as redes neurais, porque eles descobriram algumas técnicas novas para você poder programar. E hoje a Deep Learning, que é a última partezinha ali, porque depois de 2010, ela está em todas as partes, né? Hoje, por exemplo, você fala com o teu celular, eu vou falar Hey Google, por exemplo, olha, ele já olhou para mim, eu vou falar um Hey Google, eu vou falar Hey Siri, ou alguma coisa assim, e você falando meio naturalmente, ele já te entende, né? Eu já fiquei impressionado, que eu já estava andando de bicicleta, um dia eu falei, vou testar, o celular estava no meu bolso, e eu falei Hey Google, e falei para ele passar a próxima música, e ele fez isso para mim, meu celular no bolso. Então essas coisas são muito interessantes. Outra área é o processamento paralelo, né? Porque você não tem mais como, assim, num computadorzinho, existe um troço chamado lei de Moore. Você chegou no fim das coisas. O computador, o microchip ficou tão pequeno, mas tão pequeno que não tem mais como você fazer. Eles já estão usando os átomos, os espaços entre os átomos. Então, eles vão ter que colocar agora a computação paralela, né? Vários computadores um do lado do outro. E, por último, a nanotecnologia, né? Que é uma tecnologia totalmente diferente, mas aqui está só 2 chipzinhos na cabeça do fósforo aqui para a gente ver. Né? Imagina a cabeça de um fósforo, então o tamanho do fósforo que está aqui, mas para a gente ver que isso ainda vai acontecer, que é meio que o futuro, né? Nanorobôs, você ter realmente os robôs dentro de você para te curar ou para fazer alguma coisa, pode ter certeza que é o futuro. Então, aqui já falei para vocês, o nosso curso, estamos à disposição, tá? O que vocês precisarem aí para falar com a gente. Olha só o que a gente já fez aqui, algumas coisinhas, tá? Separei algumas coisinhas até, conversei com o professor Leandro, para a gente não tomar muito tempo de vocês. O que a gente já fez aqui no nosso laboratório? Já fez esses robozinhos, ó. Olha que legal aquele em cima ali, ó, bem no cantinho, é um robô baleia. Ele mexe o rabo. Daí tem os robôs aqui, ó, feitos para passar em cima de serragem, todos eles controlados por celular. Esse amarelo aqui a gente chamava de barata, né? Porque ela fugia da luz, né? Então, automaticamente você deixava ela no ambiente, ela procurava ambientes escuros, né? De forma autônoma. Aqui tem um projeto de robótica educacional com Lego, né, onde tem aqui em cima o Primo, um projeto bem legal, onde crianças podem aprender a programar
simplesmente colocando naquele tabuleiro ali algumas coisas para que o robô possa girar. Aqui algumas apresentações, né, para o robô seguir caminhos. Esse aqui também é muito legal, que com lixo eletrônico, os nossos professores fizeram portas lógicas, né? Aqui o rapaz tocando uma guitarra elétrica ali, ó, só com lixo eletrônico, etc e tal. Aqui o quadricóptero, que foi um aluno nosso que fez, também bem bacana, né? Todo com peças, algumas peças, alguma fusão de peças e algumas peças impressas até na nossa impressora 3D. Aqui um projeto de rastreamento de animais, bem bacana também, que a gente fez no canil municipal aí com o pessoal do SOS Focinho, para ver onde é que os cachorros andavam. Aqui a nossa impressora 3D, bem bacana também, ó, fizemos algumas coisas, imprimimos algumas próteses. Ela imprime as próprias partes dela, que também é bacana, e essa impressora é totalmente montada aqui. Aqui outro aluno para nós que fez a virtualização do nosso bloco de informática, então para você andar dentro do bloco, para ver como é que o bloco funciona, o que tem nele, você poder fazer interação, ó. Integração software e hardware, eu estou fora, aperto um botão fora, ligo uma luz no computador, ele sabe que eu liguei a luz numa sala, então ele vai iluminar a sala dentro do computador e tal. Aqui a parte da domótica, que eu acho que é uma coisa assim, quem não sabe ainda no que investir no futuro, isso aqui é o futuro, né? Você controlar os teus ambientes aí, aonde você estiver também, já fizemos isso aqui, nas nossas salas, nos nossos laboratórios. Olha esse alvo, que legal. Esse alvo é bacana, que o ar-condicionado não ligava mais, e aí os alunos aqui fizeram um alvo com laser, que você mirava no alvo, se acertasse o alvo, você ligava o ar-condicionado. Projetos com detecção de câncer de mama, identificação de objetos, acho que é tudo feito para a gente. Tudo foi feito aqui, né? Identificando ali uma brincadeira que fizeram, né? Identificando os rótulos da cerveja e tal, identificando se era uma lata, ou se era um vidro, se era uma garrafa, coisas assim. Rastreamento de multidões, aqui ó, a contagem de frangos dentro de um aviário durante a noite, por exemplo. Ou seja, esse aqui foram alguns projetos que a gente tem, alguns, né? Olha o tempo. Então, eu passei rapidamente só para vocês verem. Depois a gente pode conversar um pouquinho mais. Mas são projetos que estão sendo desenvolvidos pelos nossos professores. Nós temos identificação de voz, então, junto com a Itaipu Nacional. Nós temos projetos junto com a Embrapa. Nós temos projetos junto com a Finesa, com a LAR. A gente tem, assim, essa área de inovação, essa área de inovação tecnológica, ela é realmente muito importante. Porque a UTFPR inserida como um agente público, né, de educação tecnológica, nós temos aí em várias áreas essas questões de inovação, tá? Profissões em destaque. E depois que eu fizer o curso? Agora todo mundo vai fazer ciência e computação, né? Já não preciso nem, professor Leandro, já não preciso nem falar mais nada. E todo mundo já vou dar as fichas de matrícula para a galera. O que você acha, professor? Eu acho o seguinte, que a galera vai começar a estudar essa área aí e todo mundo vai mandar currículo lá para a empresa do Leandro Scalabrini, porque eles ficaram com vontade de participar daquele ambiente de trabalho lá, né, galera? Bacana, bacana. Isso é bacana também. Mas aí, ó, tem várias profissões, né? Isso aqui é uma coisa, o cientista ou engenheiro de dados é um cara que daqui a pouco, se o Leandro ainda não tem, ele vai ter, né? O cara que faz análise dos dados, as estatísticas, vai trabalhar com a mineração dos dados, ou o engenheiro que vai fazer o projeto de todas essas coisas. Então, é o cara que vai captar, agrupar, organizar todos os dados. Então, ele vai ter que ter uma visão do negócio e uma visão estatística, ou seja, você que vai definir o futuro da empresa, porque hoje, por exemplo, você tem tantas coisas hoje, tantos dados, né? Isso a internet trouxe para a gente, quando a internet foi criada, talvez a ideia era tomar essa dimensão, mas essa dimensão foi tomada de uma forma muito rápida, né? Aonde vai chegar? Mas a quantidade de dados disponíveis hoje, ela é fantástica, então você vai ter que poder organizar isso. Então, esse é um dos caras aqui que está bem em destaque. São profissões aqui, ó, cientista, engenheiro de dados, chega a pagar até seus 20 e poucos mil reais aí por mês para o profissional dessa área. Outra profissão é o DevOps. Esse cara aqui vai ter um pouquinho mais de trabalho, né? Que o cara vai desde o desenvolvimento até a operação desse sistema. Então, você vai passar por todas as fases. Ó, o planejamento, codificação, a construção, o teste, a entrega, o deploy, né, que é quando você coloca em produção, a operação e o monitoramento. Ou seja, você vai ter conhecimento em tudo isso, né? Todas essas áreas você vai ter que ter conhecimento. Também é uma profissão que vai pagar muito bem hoje. Especialista em cloud, ou seja, o cara que é especialista em nuvem, né? Ou seja, o armazenamento da nuvem. Porque hoje a gente tem muita coisa armazenada, mas volta e meia a gente ouve, o hacker entrou aqui e roubou tais dados.
Alguém entrou em tal empresa e derrubou a internet. Alguém entrou em algum lugar e caiu a página. Então, quer dizer, o cara que vai ter essa capacidade de planejamento, execução e direcionamento de como você vai armazenar esses dados na nuvem. Isso aí também é muito importante no futuro. Segurança da informação, né? Aqui do lado, a gente vê que, acabei de falar para vocês, né? Dessas invasões, então isso é outra coisa que vai ter que... É um profissional bem pago. Engenharia de software, arquiteto de soluções, porque hoje, assim, talvez o sonho... eu acho que tem que sonhar mais alto, né? Ter um sonho de ser um programador, eu acho legal. Mas você tem que ver que o programador, ele já vai simplesmente transformar em programa que já está pronto. Agora, imagina se você, da tua cabeça, criar novos programas, você, da tua cabeça, fazer novas coisas. Né? Você ser um arquiteto de soluções, você poder arquitetar isso. Tá? Então, isso é uma coisa muito, muito legal. Né? Se você almeja isso, você pode almejar essa profissão aqui também, que é bacana. Você ser um analista de negócios ou um analista de BI, né? De Business Intelligence. Hoje, as empresas maiores, né? Esse aqui é o cara que mais ganha hoje, um dos caras que mais ganham na área de computação, né? Porque é o cara que vai trabalhar realmente com a análise do negócio e da inteligência do negócio. Como é que vai ficar isso? Existem casos como o da Amazon, por exemplo. Como é que hoje você compra um negócio? Já comprei coisas da Amazon, que está lá em São Paulo, que eles pretendem entregar, por exemplo, hoje é segunda-feira, até quarta-feira está aqui, né? Se você mora em São Paulo, no mesmo dia, se você mora em Curitiba, no mesmo dia, por quê? Porque tem toda essa inteligência de distribuição, o que está mais sendo comprado por localidade, por região, como é que isso funciona, né? Qual que é o futuro disso aqui, onde eu vou instalar minha empresa, né? Então, isso é outra profissão bacana. Outro cara é o full stack, né? Esse aqui também é uma piadinha, que é o mesmo cara com o cabelo modificado 3 vezes aí do lado, que é o full stack, é o cara que vai passar por todas as fases do desenvolvimento. Então, você vai ter que conhecer de muitas linguagens de programação, você vai ter que conhecer dos frameworks, né? Ele está muito próximo do DevOps, mas ele vai ser um desenvolvimento full stack, porque ele vai trabalhar mais na área de desenvolvimento mesmo. Aqui, o gestor de projetos, ou Scrum Master, né? Também é outro cara bacana. Aqui, outra piadinha, né? Dizendo que o cara não tem mais vida, né? Porque ele só trabalha. Mas é verdade, é outro cara que fica mais em reuniões do que qualquer outra coisa, porque ele planeja mais a empresa do que qualquer outro. Então, também é um cara muito importante. E aqui outros que têm os nomes mais complicados, né? Analista de growth hacking, análise de dados, inteligência artificial, ou Chief Culture Office, que você vai ter que entender da cultura organizacional dessa tua empresa. Imagina numa empresa como a Amazon, como a Microsoft, como a Google, né? Como essas empresas são grandes. E eu digo para vocês, às vezes, putz, como é que eu vou trabalhar na Google, meu? Não é assim, né, cara? Hoje os trabalhos, eles são muito difundidos, né? Até porque eles podem fazer home office. Né? Então, assim, você tendo experiência nessas coisas, isso é muito importante. E a experiência começa agora, né? Eu vou começar a trabalhar na região e tal, mas amanhã e depois, eu nunca sei o que pode acontecer, né? Especialista em arquiteturas de TI e APIs, de formas diferentes, como é que você vai fazer isso? Então, eu vejo assim, que se vocês escolheram fazer realmente esse curso aí com o pessoal do CMEAR, ou qualquer curso que você esteja fazendo, claro, qualquer desenvolvimento, estou defendendo o meu lado, porque eu estou defendendo o lado da tecnologia da informação e comunicação, né? Mas eu acho assim, o que a gente tem para oferecer na região hoje é muito bom já, né? Então, começando com esse pezinho aí no curso do CMEAR, você já começa a ter uma ideia, isso é bacana para você se fortalecer, para depois você escolher qualquer uma das profissões que nós temos para oferecer para você aqui. Uma coisa que sempre é muito importante é essa comunicação interpessoal, saber como lidar com as pessoas mesmo. Isso é sempre bacana, porque olha só, antigamente o homem se comunicava com desenhos rupestres nas pedras, né? Depois eles passaram a fazer sinal de fumaça, depois eles passaram a usar o telégrafo, o telefone, e hoje a gente usa só o WhatsApp. Viram esses dias quando o WhatsApp ficou fora, 24 horas? As coisas param. A gente não consegue mais trabalhar. Então, será que não tem que ter uma alternativa para o WhatsApp? É o Telegram? Mas há 10 anos atrás, você falar que você ia trabalhar por mensagens de smartphone ou de celular, isso não existia. Então, o que vai existir daqui a 10 anos? O que nós vamos ter daqui a 10 anos? É inimaginável, né? Inimaginável. E por isso que hoje a gente está investindo num super habitat de inovação chamado Parque Científico e Tecnológico, né? Que eu também tenho o prazer de ser diretor desse parque. Então, isso aqui é uma estrutura que eu convido vocês a conhecer, o professor Leandro aí,
quem mais estiver à frente, né? Para a gente montar essa turma um dia e, se der certo, a gente fazer uma visita lá, né? A gente dá um jeito de dar uma carona para essa galera toda, para a gente poder conhecer e fazer uma visita ao Parque Tecnológico, porque é uma estrutura bem bacana, né? O Leandro aqui, ó, quem falou do Leandro aqui, ó, a primeira casinha branca ali do lado, não é pequenininha, mais comprida, é onde é que vai ser a SWA, né? Um ambiente bem interessante aí para você poder trabalhar. E aqui no meio desse tetão, né, nesse chapéuzão amarelo aí, é onde vai ser as empresas menores, né, as empresas de base tecnológica que vão se situar aí para poderem realmente inovar. Aqui do lado, ó, aqui do ladinho, onde é que a gente tem, acho que vocês estão vendo meu mouse, mas aqui do lado tem um terreno vazio, né? Bem Sim. à esquerda aqui, certo? Aqui nós estamos agora, ano que vem, a gente já recebeu uma emenda parlamentar do deputado Jacob, e aqui a gente vai construir mais um prédião aqui de 1.000 metros quadrados, né? 2 andares, tá? Para ter todos os nossos laboratórios de ponta. A gente chama de CP Inova, Centro de Pesquisa e Inovação, e também tem uma parte para vocês. Lá dentro a gente quer colocar os Fab Labs, né? Que são os laboratórios de fabricação, os espaços makers, que é onde você pode criar e você vai poder fazer próprias suas coisas. Por que não aí falar com a dona Alessi e fazer uma parceria com o Semear, pegar o pessoal que está aí, né? Depois que o prédio estiver pronto, para a gente trazer para vocês poderem idealizar, fazer as coisas com a gente. Então, mirem aqui, ó, pessoal, o futuro está aqui, você não precisa ter que sair da cidade, né? Para ver o teu futuro. O nosso futuro está aqui. Ele não precisa, ele não está lá fora, não está em grandes empresas, ele não está em grandes corporações. Pode estar, né? Claro que pode, quem é que vai saber? Eu saí de uma cidadezinha de 8 mil habitantes, né? Claro que eu não estou numa super megalópole, mas também porque eu não quis, porque eu acho que a qualidade de vida que nós temos aqui na região oeste do Paraná, ela é muito boa. E você pode tirar proveito de coisas que você vai ter em grandes cidades também. Mas é nós que vamos tornar a nossa cidade grande. Nós que vamos fazer com que Medianeira realmente seja algo diferente. Eu queria que isso aqui algum dia estivesse totalmente populado, que todos vocês pudessem, de alguma forma ou de outra, contribuir para esse habitat de inovação, para esse nosso espaço de desenvolvimento. Bom, fui rápido então, né? A pedido aí para não cansar a galera também, mas espero que agora tenha um bate-papo. Se alguém quiser, eu posso voltar em alguma coisa, posso falar de novo com vocês. Mas fica aqui então, novamente, o meu agradecimento ao Dona Alessi, ao Leandro, o pessoal todo aí, ao Kennedy, o pessoal do Semear, Fábio, que sempre tem acompanhado a gente, tanto na Câmara Técnica de Inovação, quanto em outros projetos. Vou dizer também que eu estou à disposição de todos, se vocês precisarem de alguma coisa, tá, que a gente possa ajudar, a UTFPR está de portas abertas. Valeu? Obrigado, então. Muito bem, muito obrigado, professor Fernando. Olha, incrível essa fala aí, trouxe essa parte mais tecnológica e novidades que a gente, às vezes, acaba não sabendo, não vendo, né? Isso é muito bacana para nós. E a primeira pergunta, quem quer fazer sou eu já. Essa estrutura gigantesca aí que está sendo montada para o Parque Tecnológico, o quanto isso é representativo aqui para a nossa região? Porque, vamos dizer, talvez seja por parte de desconhecimento meu, mas nem em Foz a gente não tem estrutura assim, nem talvez Cascavel, não sei. Aqui a gente pode vir a se tornar um centro de tecnologia e inovação mesmo? É a ideia. Essa aí, na verdade, assim, foi uma coisa interessante da gestão passada, né, que nós tivemos da UTFPR, que o professor Flávio e o professor Raul participaram, e a ideia de se desenvolver parques científicos e tecnológicos, ela remonta de uma ideia mundial, né? Então, você pega aí modelos europeus, modelos americanos, o Vale do Silício é um grande parque tecnológico, por exemplo. E hoje você tinha parques tecnológicos, por exemplo, municipais. Então, você tem em Curitiba, você tem em Porto Alegre, você tem nas grandes cidades. Cascavel, você tem alguma coisa, Foz, você tem alguma coisa, mas o parque da Universidade Tecnológica, um parque público, né? Esse é um espaço público, onde a gente tem que valorizar, porque são recursos da própria sociedade totalmente que estão investidos ali. Então, essa era uma área que era o Parque de Exposições, nem eu conhecia, na verdade, tá? Vou te dizer, porque eu trabalhei em Medianeira 2004, 2005, daí depois eu saí, voltei em 2009, estou aqui há 12 anos praticamente, né? E não conhecia essa estrutura. Então, quem era das antigas aqui de Medianeira mesmo já deve ter até frequentado quando era Parque de Exposições. Então, essa estrutura, ela foi doada pela prefeitura, né? Ela tem um aporte, um valor de 10 milhões de reais,
E aí a gente conseguiu emendas parlamentares e também recursos federais e um pouco de recursos estaduais também, advindos de alguns projetos para que se fizesse a reforma desse ambiente. Então, você pode ver ali, se for visitar, nossa, eu conheci, porque eu também sou chefe escoteiro, então em 2018, eu conheci aquele lugar como sendo assim, tipo, totalmente abandonado, sabe? Então, você tinha esse pavilhão central ali, que era utilizado pelos cavaleiros, então tinha dejeto de tudo que é tipo, horrível, sabe? Um lugar horrível. Então, ele foi totalmente revitalizado. Pra você ter uma ideia, hoje, Leandro, ele está comportando, hoje, né? Ele vai comportar 30 empresas, mas nós temos 100 mil metros quadrados, tá? E a área de construção, nós temos mais de 4 mil metros, 4.200 metros quadrados construídos. O que nós vamos ter lá dentro? Primeiro, depois que tiver esse centro de pesquisa e inovação, nós vamos ter laboratórios, algumas salas de aula para você poder dar aula lá, para os alunos poderem participar desse projeto desde o nascimento. Depois você tem uma ideia aqui na faculdade, eu sou um aluno da faculdade e quero desenvolver um TCC, né? Um trabalho de conclusão de curso, né? Vou fazer um TCC e nesse TCC eu falei com o meu professor e, pô, a gente bolou um troço muito bacana que podia ser vendável depois. Então, você pode abrir a tua empresa dentro da UTFPR, isso também vai ter lá, que é chamado de incubadora, né? Quando você vai pôr o teu projeto, agora, quarta-feira, tem uma banca para esses projetos. Então, você vai colocar o teu projeto lá, né? Você vai começar a procurar a clientela, vai desenvolver o teu produto lá dentro e depois vai para o parque tecnológico, para, de repente, se tornar uma SWA da vida aí, entendeu? Mas, assim, ó, receber projetos, nós temos já projetos com a LAR, com a Frimeza, projetos externos, tem gente de São Paulo que quer vir para cá, montar empresinha, ex-alunos, por isso que a gente tem tanto orgulho da nossa universidade, tem ex-alunos muito interessados em montar negócios aqui dentro, né? Porque eles sabem que é uma parceria muito boa que eles têm aqui. Então, olha, a gente está apostando nesse espaço, né? Mas a gente precisa de apoio, né? A gente precisa de pessoas que realmente participem desse processo, que é o que vocês estão oportunizando para a gente agora, né? Por isso que a gente agradece bastante. Maravilha, obrigado, professor. A gente tem a pergunta da Kathleen agora aqui. Qual a maior dificuldade que o setor tecnológico enfrenta nos dias de hoje? Pois é, hoje o setor tecnológico ele vem com regional, muitas vezes existe o chamado canibalismo entre as empresas, né? Porque hoje em dia, o que está acontecendo, né? Vamos ser francos, o que está acontecendo é que com o advento da pandemia, o negócio do home office, porque o que me mantinha aqui, né? Me formei na faculdade, agora eu conheço tal área. Vou trabalhar em Rio de Janeiro, não vou sair, não vou para São Paulo. Pô, São Paulo paga salários melhores. Curitiba tem salários melhores, né? E fora do Brasil tem salários melhores ainda, né? E tal, mas o que vai me manter em Rio de Janeiro? Cara, a minha família, a minha casa, a minha qualidade de vida. Mas com o advento de você poder trabalhar home office, as empresas estão tendo essa dificuldade, né? Em termos de área de TI, de você poder não conseguir mais segurar essas pessoas dentro das empresas dela, né? Então, nós temos esse problema, assim, é um problema bom, né? Porque, tipo assim, cada vez tem mais vagas, cada vez tem mais áreas, cada vez tem mais pesquisa. Então, isso vendo empresarialmente. Eu acho que vendo de outra forma, também, eu vejo que o problema é frear um pouco essa tecnologia. Eu sou um cara que, por mais que eu conheça, né? Você viu que desde os 13 anos de idade eu já participo disso, né? Então, eu sou um idealista, mas eu também tenho essa característica, assim, que a gente tem que ter um fim, a gente tem que ter uma ética nisso. Um dos próprios ex-sócios do Google, um dos caras que fizeram o Google, né? Ele tá dando palestras por aí que em 1945 nós vamos atingir máquinas totalmente inteligentes. Então, sabe, assim, às vezes os caras me chamam de louco, mas eu afirmo, Exterminador do Futuro, etc e tal, fora o negócio da viagem do tempo ali, eu acho que, assim, máquinas realmente inteligentes, porque a gente está disponibilizando cada vez mais, as pesquisas estão evoluindo muito, então, eu acho que uma dificuldade vai ser frear isso aí, sabe? Porque vai ter que chegar um ponto que, tipo assim, não, beleza, deu, entendeu? Porque outra coisa que a gente tem é a dificuldade, né?
a geração, por exemplo, de empregos. Por isso que a gente digo para vocês, estudem, se formem, façam uma graduação. A área tecnológica você pode ter em qualquer área, né? A área tecnológica hoje tem muita força e tal, mas ela vai tomar muitos postos de trabalho, né? Tem muitas coisas que vão ser automatizadas, que não tem jeito. Por exemplo, vocês já viram máquina de escrever? Máquina de escrever é uma coisa que sumiu. Locadora de DVD. Talvez vocês nem conheceram DVD, né? Talvez ninguém saiba que existia um disco ótico que brilhava, né? Mas não sabe nem o que é isso. Locadora de DVD é uma coisa que não existe mais. Então, vai saber o que não vai existir amanhã. Até 2030, só para você ter uma ideia, até 2030 já foi aprovado pelo Senado brasileiro, não vai mais poder construir carros a combustão. Só carro elétrico. Né? Então, imagina quantos empregos. O que é um carro? O carro elétrico não tem, tipo, uma mecânica, né? O carro elétrico, esses dias teve uma palestra bem legal, o carro elétrico é um iPod gigante, cara. Não vai ter muita troca de peça. Vou trocar peça, vai ter pneu ainda, borracheiro, beleza. Vou querer fazer uma pintura, mas a mecânica ela vai ser totalmente diferente, né? Então a engenharia mecânica vai mudar. A engenharia mecânica vai mudar como um todo, ela vai ser bem diferente do que ela é hoje. Vai ser engenharia mecatrônica, por exemplo, né? O carro vai ser inteligente, e daí será que com o carro elétrico vai ser muito mais fácil de você colocar componentes eletrônicos nele, obviamente? Será que eu vou precisar de taxista? Será que não? Não vai mais ter espaço para tanto carro, né? Então, essa questão de você ter... Eu acho assim, né? Que a tecnologia, ela tá enfrentando muitos percalços hoje, como eu falei também, mas ela vai trazer alguns problemas aí para o futuro, mas problemas bons, né? Então, você tem que ter... Essa alfabetização digital, ela é importantíssima, porque tem muita coisa que vai acabar, né? Não tem jeito. Não tem jeito de se fazer assim, né? Tem coisas que hoje, por exemplo, o problema, se acabar a internet, acabou tudo, né? Então, assim, tudo é dependente hoje das coisas, né? Essa palestra que eu teria que ir no seminário para ministrar essa palestra, né? Eu consigo fazer essa palestra à distância por causa das tecnologias. Vocês já viram como ficou rápido, né? Claro, vocês às vezes não para pensar, né? É que eu sou daquela época, né? Se o cara falasse para mim que o YouTube ia dar certo um dia, eu ia falar para ele, pare com isso, né? Porque, assim, eu sei que o YouTube... eu sei o que é o YouTube, mas o YouTube só foi possível por causa da fibra ótica, por causa dos canais de comunicação mais agressivos que a gente tem hoje, etc e tal. Então, assim, é complicado. Mas as pessoas, elas tendem a ir se adequando a isso, né? Porque se a gente for parar para pensar, não sei se você concorda comigo, lá atrás existiu um momento em que algumas pessoas pensavam que ia ser um problemão quando as áreas agrícolas passassem a ser utilizados mais maquinários, né? Porque muita gente pensava assim que não vai mais ter trabalho para as pessoas. E foi uma coisa que foi superada com o tempo, né? Então, as pessoas só vão ter que se atualizar, buscar outras profissões e outros postos de trabalho. É isso? Exatamente, é nisso que você tem que ficar atento, né? Essa foi uma boa questão que você colocou, porque, por exemplo, assim, lá em 1970, 80, quanta gente quebrava milho? Né? Quantas colheitadeiras existiam? Então, por exemplo, quantas pessoas foram substituídas, infelizmente, por uma colheitadeira? Mas talvez essas pessoas também que forçaram a sair da zona de conforto, não, eu só sei quebrar milho, não sei fazer mais nada. Será? Né? Será que se você estudar um pouquinho mais, será que se mudar, né? Claro que as profissões, elas, assim, vão se criando novas profissões, né? Novas profissões vão se criando. Mas uma coisa que eu vou dizer para vocês, tipo assim, conselhos, né? Porque eu já visitei muitos lugares e a gente tem esse acesso à informação. Primeiro, você tem que saber outra língua, né? Ficar só no português não vai dar. Então, é interessante o estudo de línguas, principalmente a língua inglesa, que, infelizmente, hoje, ou felizmente, não sei, mas ela está permeando, né? Domina. Outra coisa é estudar algo relacionado à computação, algo relacionado a alguma tecnologia. Tipo, também uma coisa que está permeando hoje, e a gente muitas vezes vê que você não pode ficar só de usuário, né, professor? Você tem que pegar também, entender alguma coisinha, saber programar, saber mexer, saber como desenvolver aquilo. Porque isso vai ser meio fundamental. Tanto que você pode ver que várias empresas, vocês mesmos agora têm um projeto para robótica, eu acho, para o ano que vem, né, se eu não me engano. Então, essas coisas assim, você entender dessa lógica, você poder fazer isso.
Minha filha de 9 anos, eu fiz um teste com ela, tem uma empresa que estava dando cursos, teste gratuitos, né? Ah, vem aqui e faça um teste. Eu fiz de dar um teste para ela, e ela adorou. Então, agora ela tem 9 anos de idade e está fazendo curso de programação. Não, mas é porque a tua filha... Não, mas eu tenho um filho de 15 que não se interessou, então não é assim, né? Vai de pessoa a pessoa, mas eu estou dizendo que cada vez mais as tecnologias elas estão ficando mais fáceis e mais disponíveis, então você tem que aproveitar, né? Você tem que aproveitar. Hoje, de manhã eu estudo, de tarde eu chego em casa meio-dia, jogo a minha mochila, almoço e à tarde eu não vou fazer nada, né? Ou seja, hoje você vai ter que maquinar alguma coisa, né? É sempre bom você ter... Aí pega uma coisinha em inglês, tem uma coisinha que eu faço, eu deixo meu celular em inglês, né? Mas você não vai entender, você continua entendendo tudo, mas as funções principais, algumas coisas já ficam automaticamente na tua cabeça. Tem algumas coisinhas que você já vai fazendo, porque depois quando você... Bom, vocês estão na computação aí, né? Você sabe que muita coisa você vai fazer nas linguagens de programação, na verdade, é em inglês. Então, eu acho assim, que é o futuro, tá? Mas, novamente, parabéns por essa escolha de vocês de estarem aí fazendo esses cursos no CMEAR. Professor, bom, você ainda tem uns minutinhos para a gente jogar mais umas perguntas, ou como que tá aí? Eu estou à vontade. Ok. A gente tem uma pergunta da Vanide aqui. Se a pessoa que tem formação em ciência da computação, ela mandou isso naquele momento que você mostrou aquela estrutura para nós, consegue trabalhar no TI de uma empresa ou se precisa de outras formações? Não. Formação em ciência da computação, ela te dá formação em tudo, ela te dá a base, né? Então, se você, por exemplo, assim, tanto que, usando de novo o Scalabrin, então, mas tem o Scalabrin, eu acho que o Nelson vai dar palestra para vocês também, né? Ainda não deu. Também tem outra empresa. Nossos alunos estão em todas essas empresas. Na Frimeza, por exemplo, nós temos o CEO da Frimeza, o Thiago Rogério, fez a graduação, pós-graduação e mestrado aqui na UTFPR, tá? O pessoal que trabalha na empresa, na SWA, na Digital Doc, em todas as empresas, na Atenas, na Semapa, são todos ex-alunos nossos. Na LAR, na Frimeza, todas as áreas de TI que você tem são alunos de computação, tá? Assim, ciência da computação, ela vai te dar um start para tudo, mas principalmente para a área de programação. Se você fizer ciência da computação com a gente, emprego garantido aqui em qualquer área. Mas eu quero me especializar mais em redes. Beleza, já viu redes. Quero me especializar mais em construir um dispositivo novo. Beleza, já se especializou nisso. Então, eu acho bacana isso, né? Ou, de repente, você quer virar professor depois? Pô, meu sonho é virar professor, então eu quero fazer um mestrado, quero fazer um doutorado. Nós temos mestrado aqui, né? Nós queremos abrir o doutorado agora nos próximos anos. E é um doutorado e um mestrado bem bacana, porque são tecnologias computacionais aplicadas à agroindústria. Então, a gente envolve essa potência da nossa região, que é a parte da agricultura, da agroindústria, com a computação. Então, tenha certeza que eu não vai ficar desempregado. Coloco minha mão no fogo. Legal. É que não existe mais aquela... na agricultura não utiliza. Utiliza e utiliza muito, né? Se a gente for pegar a agricultura de precisão, tantas novas técnicas que a gente tem hoje. Professor Fernando, a gente tem a pergunta do André aqui. Ele diz o seguinte: professor, poderia falar sobre a inteligência artificial? Tenho muito interesse nesse assunto. Eu acho que você é a pessoa mais que indicada para trazer um pouquinho para nós, sei lá, talvez mais algumas curiosidades sobre esse tema. Com certeza. A inteligência artificial, ela é a base, então, para você poder colocar algum tipo de inteligência dentro de uma máquina, né? Inteligência, né? Vamos colocar umas aspas aí, porque ainda nós não chegamos naquele método de inteligência mesmo. Então, você tem a IA, que chama IA, inteligência artificial simbólica, e a IA conexionista. Uma delas trabalha na questão de você busca transformar o computador arquiteturalmente, ou seja, na parte de arquitetura desse computador, transformar ele cada vez mais parecido com o cérebro humano, certo? Então, a área de pensamento que vai no conexionismo, né? Você vai tentar transformar as máquinas, tipo assim, como é que é o cérebro? Ali é assim. Então, eu vou cada vez mais tentando fazer uma máquina mais parecida com o cérebro. Mas tem outros também que eles fazem o programa normal, deixam num computador normal, mas eles tentam ensinar esse computador de alguma coisa. Por exemplo, há um tempo atrás, já tinha, na década de 70, era um programa chamado MySim,
que era um especialista médico. Então, por exemplo, você vai alimentando essa máquina, né? E aí, quando a pessoa chegar, já existe um pré-diagnóstico por essa máquina. Mas aí é só pergunta e resposta. Tipo, você chega à máquina, tipo assim, qual que é a tua temperatura? Tanto. Qual que é a tua pressão arterial? Tanto. Qual que é a quantidade de batimentos cardíacos? E você vai dando esses prognósticos, somando tudo isso, ela pega e compara com o banco de dados. Opa, isso aqui pode ser tal coisa. Isso aqui pode ser tal coisa. Então, isso é um modelo de IA. Outro modelo de IA, isso já é em base, né? Outro modelo de IA, o que está mais em voga hoje, são as redes neurais. As redes neurais, elas pretendem transformar um programa da mesma maneira como é o cérebro, ou seja, você tem as sinapses, os neurônios, os axônios, e você faz as sinapses entre esses elementos, tá? Então, você vai pegar, por exemplo, assim, um computador e vai pôr muita memória nele, muito processamento paralelo para ele conseguir fazer esse processamento em tempo real. Mas como é que ele faz isso? Como é que ele vai identificar essa garrafa aqui, né? Eu quero que ele identifique essa garrafa aqui, tá? Então, a primeira coisa que eu vou mostrar para ele é essa garrafa. Daí, quando sai no final, tem 2 sinais lá no final, garrafa e não garrafa. Então, entrou isso aqui, mostrei para ele, capturou tudo e mostrou lá fora, garrafa. Daí, eu vou mostrar isso aqui para ele, né? Não é garrafa, mas ele não sabe. Então, ele vai aprendendo, quando chegar lá fora, ele vai falar para mim, é garrafa. Eu vou falar, não. Daí ele volta, modifica os pesos dele em cima dessa informação de entrada e diz, então, isso é quase uma garrafa. Isso é quase, até ele dizer que não. Daí eu vou mostrar isso aqui para ele. É uma garrafa? Daí pode ser que, nos cálculos iniciais dele, ele diz, cara, 70% de chance que é uma garrafa e 30% que não é. Daí eu vou dizer para ele, você errou, não é uma garrafa. Ele volta e refaz, entendeu? Então você vai ensinando. E isso é uma programação. Como hoje você tem... Por que o Google é tão forte em inteligência artificial? Primeiro porque eles têm muito computador, né? Tipo, eles têm computador espalhado pelo mundo inteiro. O teu computador aí, se você quiser, você pode cadastrar o teu computador para fazer parte da rede do Google, né? Então, assim, eles têm muito computador. Então, quanto mais computador você tiver, mais você consegue processar essa inteligência artificial, né? Essa rede neural. Mais você consegue ajustar esses pezinhos e mais informação, né, gente? Hoje todo mundo coloca coisa na internet. Então, se você tem internet... Meu, né? Alguém chegou e falou pastel. Aí chegou um carioca e falou pastel. Aí chegou um gaúcho e falou pastel. Será que pastel e pastel é a mesma coisa? Ele só vai saber porque os 3 disseram e você disse para os 3 que é pastel. Mas daí vem uma menina, daí vem uma criança, daí vem um adulto, todo mundo falando pastel, até que ele pega uma média, né? E vai falar que pastel é pastel. Aí você mostra uma foto de um pastel para ele. Então, toda vez que você falar pastel, ele vai identificar pastel e ele vai mostrar um pastel para você. Então, você ensina. A gente sempre compara isso com uma criança, né? A criança é assim, ela começa a engatinhar, e quando ela começa a andar, ela fica de pé primeiro, daí ela cai. Daí ela fica de pé de novo. Quem está fazendo esse equilíbrio dela? É o ensinamento do cérebro, porque o pé, o ombro, o corpo todo está ligado no cérebro. Então, ela sabe que se ela ficar assim, ela vai cair. Se ela ficar assim, ela vai cair. Assim ela caiu menos, assim ela cai menos, até que ela aprende que assim é o centro de gravidade dela e pronto. O cérebro aprendeu, entendeu? Então ele errou e caiu. Errou, caiu, até que ele aprendeu a ficar de pé. Daí como é que ele vai andar? Vai aprendendo. Então, na verdade, a inteligência artificial é isso. Qual que é o medo, né? Qual que é o medo da coisa? É porque tudo vai estar dentro do computador, então, assim, ele vai... Se você ensinar ele a ser malandro, ele vai ser malandro. Se você ensinar para ele a ser inteligente, ele vai ser inteligente. É só você ensinar para ele, entendeu? Então, assim, é a grande questão que a gente nunca pode esquecer das guerras. Eu sempre tenho esse pavor, porque todas as evoluções tecnológicas que aconteceram no mundo aconteceram por causa das guerras, né? E a gente já viu aí nesses últimos anos que a gente pode ter uma guerra, sei lá, vírus, né? Olha que o corona fez, não estou falando que isso foi feito, não, só estou dizendo assim, tipo, olha o que aconteceu, olha o efeito que deu, né, gente? Então, assim, tem uns malucos aí que, pelo poder do mundo, investem muita grana. E se você tem os melhores cientistas, olha a vacina feita em 1 ano, né? Eu sou cientista, né? Eu sou doutor em ciência, então eu acredito que a vacina faz efeito, eu acredito que a vacina existe, não tem nem como eu ser negacionista, né? Não estou entrando em política, estou entrando em feito da vacina.
Mas olha só, eles conseguiram fazer essa vacina em 1 ano, coisa que demorava 5, 10. Eu acredito que eles conseguiram sim, porque hoje tem tecnologia para isso. Então, por que não tem tecnologia para colocar um robô inteligente? Eu sei como é que funciona. Eu sei que dá para fazer um robô inteligente. Então, a IA nada mais do que isso, tá, André? Alexandre? André, acho que a resposta está muito bem respondida. Bom, a gente já está encerrando o nosso tempo aqui, mas tem uma última pergunta que eu gostaria de jogar na tela. Pode fazer. O Everton pergunta o seguinte: alguma dica para quem quer aprender a programar? Eu sei que você falou do inglês, né? Mas talvez tenham mais dicas importantes para isso. Toda programação, eu sempre falo para os meus alunos, tem uma aula muito bacana, que é essa palestra que eu dei para vocês, é uma das minhas aulas. Eu dou aula em 2 disciplinas hoje, Introdução em Ciência da Computação e Sistemas Distribuídos. Uma é para os calouros, no primeiro período, e uma é lá no último período. Então, eu vejo eles no começo do curso e no final. Então, assim, eu aprendi a programar com 13 anos de idade, com 12, antes um pouquinho de começar a trabalhar. Comecei a trabalhar com 13. Então, assim, eu acho que uma coisa muito importante, o computador ele só faz 2 coisas dentro dele, que é lógica e matemática. Então, se você quer aprender a programar, você tem que ser bom em lógica. Se algum dia aparecer na tua frente um livro de lógica, um livro de lógica matemática, um cursinho grátis de lógica, qualquer coisa que você vê, é a melhor coisa para você aprender a programar o básico, tá? Uma vez você aprendendo a programar o básico, a lógica, a matemática, o resto você só vai aprender linguagens. Eu sempre digo isso, eu, assim, graças a Deus, né, eu aprendi a programar numa linguagem bem básica, chamada Pascal, na época. Era bem rústico, era tipo, você tinha que fazer tudo na mão. Hoje em dia, já tem tudo bastante pronto, assim, né? Tem programação por blocos, tem outra. Mas é por isso que eu investi agora na minha filha, que essa programação dela é por blocos, mas é uma programação de raciocínio lógico. Então, eu acho, assim, que isso tem que ser muito bem desenvolvido na tua cabeça, tá? E outra coisa tipo assim, às vezes tem aí, ó, dá uma olhadinha tem umas aulinhas no YouTube. Professor meu, cara, tem professor meu que dá umas aulas bem bacanas, que aí você começa a seguir eles e fazer programação. Procurem não sei se você tem como passar para eles uma resposta aí, Leandro? Sim, sim. Procurem esse professor aqui, ó, o TFPR. Procurem esses 2 caras aqui, ó. O primeiro é meu colega, tem umas aulas muito legais no YouTube. Ele é bem didático. O segundo, ele dá aulas com Arduino, que é mais para a parte de robôs e programação, mas ele te dá uma aula boa de lógica também. São 2 conhecidos meus, prata da casa, os 2 são da UTF, muito ótimas pessoas. Também gostaria de dar mais cursos, mas eu não tenho tempo para postar assim, sabe? E isso que é uma boa dica, tá? O Wesley? Não lembro agora. Mas isso que é uma boa dica. Você tem muito conteúdo gratuito, né? Hoje em dia tem muito conteúdo gratuito. Então, assim, você começa aí a fazer isso, sabe? Eu acho que é uma ótima questão para você poder evoluir na programação, tá? A outra é gostar também. Obrigado, então, Leandro. Maravilha, muito obrigado pela sua participação, agradeço em nome de todo o nosso público, né, o jovem aprendiz que acompanhou a palestra de hoje. Agradeço também em nome da instituição Semear e acredito que todo mundo gostou bastante. Agora o pessoal está mandando as mensagens aí, agradecendo também a sua participação. E fica aí já um convite para, quem sabe, numa próxima a gente conversar de novo e aprofundar um pouquinho mais, porque eu vi que a gente tem vários entusiastas aí da área que gostariam de saber muito, muito mais a fundo sobre essas ideias todas relacionadas à tecnologia. Muito obrigado, professor Fernando, e até a próxima. Valeu, pessoal, pela participação. Valeu, boa tarde, obrigado.